A pregação expositiva, nós podemos dividir em três partes, que a primeira é você ler o texto, segundo, você explica o texto e por último você aplica o texto, né? O que é a aplicação? A aplicação é você fazer uma conexão entre o texto e as pessoas que estão te ouvindo, porque aqueles textos ali são antigos, foi escrito em épocas muito distantes, em outra cultura, para um povo. E agora a cultura é outra, o povo é outro. E você então tem que fazer uma aplicação para que aquilo faça sentido para os que estão te ouvindo agora. Detalhe: a aplicação não é modificação, não é você mudar o sentido da palavra para encaixar, né, para se adequar ao povo atual. Não é fazer isso. A palavra de Deus ela é eterna, a palavra de Deus é sempre atual. Você não vai mudar o sentido, você apenas vai facilitar para as pessoas entender, né, ali o que significa. Ou seja, você tem que descobrir qual foi a intenção original do autor. Como que aquelas pessoas receberam aquela palavra, né? Porque quem fala quer ser entendido, quem fala quer ser compreendido. Se você escreve uma carta para um amigo seu, para alguma pessoa, enfim, você quer que aquela pessoa, ao ler a sua carta, você quer que ela entenda exatamente o que você quis dizer na carta. E se aquela pessoa ler a sua carta e tirar uma conclusão totalmente oposta, né, daquilo que você realmente quis dizer, poxa, você vai ficar, né, chateado, você vai dizer, puxa, mas eu não quis dizer isso. Não foi isso que eu falei. Mas a pessoa interpretou assim. Então a mesma coisa é a palavra de Deus. Você não tem ali, pregador não tem a liberdade de pegar um texto bíblico e achar que ele pode dar uma interpretação que ele sentiu de dar. Ele não tem o direito de mudar o sentido do texto. O trabalho do pregador é buscar conhecer o que Deus realmente está dizendo ali e transmitir isso para as pessoas, né? Isso aí é uma pequena definição de pregação expositiva. É você expor o texto. E fazendo isto, o povo vai crescendo também. O povo vai crescendo na graça e no conhecimento. Por quê? Porque eles vão aprender a ler a Bíblia. Eles vão aprender a ler a Bíblia. E isso vai ser muito bom, porque toda igreja que adota o estilo de pregação expositiva é uma igreja que desenvolve muito o povo, o seu povo ali, as ovelhas, elas desenvolvem bastante no conhecimento bíblico. E tem outras formas de pregar. Tem aquelas pregações que o pregador lê o texto da Bíblia e nunca mais ele volta ali naquilo que ele leu. Ele não explica nada. Ele só lê, mas a mensagem toda já está na cabeça dele. A mensagem toda já é uma outra mensagem que ele tem, enfim. E ele pegou aquele texto bíblico somente para pegar ali uma base qualquer, mas ele não tem o compromisso de explicar aquele texto. Então as pessoas lê, mas não explica aquilo que leu. Isso é muito comum acontecer hoje nas igrejas. Dessa forma o povo não aprende. O povo não aprende o que a Bíblia realmente está dizendo. É por isso que há ter contradições, né? Tem pessoas que dizem assim, a palavra de Deus fala isso, isso, isso e isso. Mas você vai procurar, não tem nada disso. É porque ela ouviu alguém falar aquilo. E elas, como não lê as escrituras, elas ficam com aquilo que os homens falam, né? E não o que a Bíblia fala. Então esse tipo de pregação é mais assim, eu não recomendo. Eu recomendo ter aquele compromisso de pregar a Bíblia, de pregar as Escrituras, expor as Escrituras, porque assim a autoridade fica evidente que é de Deus, a autoridade fica sendo somente de Deus. A autoridade não é do pregador, a palavra não é do pregador. Ele não é dono da palavra, ele não tem o direito de fazer nada ali. O dever dele é expor a palavra de Deus, conforme Deus quer que seja exposta. Então, fazendo isso, o pregador, inclusive, ele se protege, inclusive até mesmo de cometer erros, né? As grandes heresias vêm disso aí, das pessoas que não interpretam a Bíblia corretamente, das pessoas que lê um texto e não entende e explica de um jeito totalmente diferente,
cria situações e aí é heresia, porque a Bíblia não está falando isso. Então a recomendação sempre é: pregue a Bíblia, expõe o texto que você leu, procura comentários, leia os outros livros, e porque a Bíblia interpreta a Bíblia, faz um conjunto todo, e é como se você fosse um cowboy com o laço na mão, você laça toda a Bíblia e traz ela para uma conclusão final. Assim você está pregando a palavra de Deus corretamente.